Banheira do Gugu, na minha humilde opinião, um reset cultural, um marco cultural, não só na TV, mas na sociedade como um todo. Eu falo isso do fundo do meu coração. Eu acho que o Domingo Legal daquela época, Gugu Liberato, era um negócio realmente diferente que marcou uma geração, aliás, gerações, e que tem o seu impacto até hoje. E para falar da Banheira do Gugu, acho que nada melhor do que pessoas diretamente envolvidas, porque o povo quer saber como que era a Banheira do Gugu e o seu impacto até hoje. Por isso, estou hoje aqui com Luiz Ambiel, que esteve lá de 94 a 98, fez Fazenda, atriz, produtora audiovisual, tá sempre na home do UOL. Olá, Luísa. Olá, tudo bem, senhor? Satisfação revela. E estamos aqui também com a gloriosa Renata Banhara, Olá. Que teve uma trajetória lá também, até o ano 2000, correto? Até ali Idas e vindas, nem eu contabilizei muito tempo. um longo período, fez Fazenda também. Acho que foi uma das primeiras pessoas a serem identificadas como figura da mídia, era isso que estava na sua... Personalidade da mídia. Personalidade da mídia. Isso é um marco cultural também muito relevante, né? Foi muito divertido, né? Porque não existia a palavra influencer. É. Então eles queriam criar alguma coisa que determinasse o que eu fazia, porque eu estava em todos os lugares, né? Todo tempo, enfim. Aí foi legal. Eu saí, eu levei um susto. Personalidade da mídia é muito bom. Diferenciado. E ajuda a explicar de fato, porque eu acho que vocês participaram de uma época da TV, de uma efervescência criativa muito grande, né? E acho que a disputa ali ao vivo por audiência, por atenção, por estar na boca do povo ali, era um momento diferente da TV, Luiz. A audiência era uma coisa assim surreal e o Gugu era muito ligado na audiência também. E era tipo assim, 40 pontos, né? E a Banheira ficava ali naquele trunfo que ele tinha, que aí ele ficava ali atrás, né, no monitor, acompanhando o Ibope, ponto a ponto, né? Eu não sei como tá hoje, mas na época parece que um pontinho era 58 mil casas, não sei lá. Pessoas ao vivo ali assistindo. E aí quando, tipo assim, Faustão começava a colar Banheira. Tem uma cena, Chico, estou eu sentada na banheira conversando, botei essa foto, conversando. Essa daqui. Essa daqui. Eu era raspa de taxa, eu cheguei depois, entendeu? Eu cheguei depois. Eu era office boy dela. Era dente de leite. Era a musa da banheira, dente de leite. Porque quando eu cheguei, só cortá-lo, desculpa. Não. Quando eu cheguei, não era pra ser na banheira. Eu cheguei, ele queria me empregar, então ele falou, temos o Sabadão Sertanejo, sexta... Era... O Viva a Noite. Viva a Noite, Sabadão é. Sertanejo, Domingo Legal. Domingo Legal tem a Estrela, que é a Luísa Ambiel, que é a dona da banheira. Você, quando a Luísa faz a banheira, Renata, você vai ser secundária, tá? Ou até, enfim, pode até não entrar. Então, a Luísa, e depende se a Luísa vai gostar de você. A Luísa... Aí a gente já se deu foi de cara, muito assim, carinhosa né? comigo, muito A gente tinha 20 anos. E ela era a grande rainha. Mas desde o começo mesmo? Desde o começo. Luiz Ambel já foi assim? Ou teve aquela postura de mafiosa, assim? Todos. Que falava, vai ter que fazer isso. Ela era, sim, ela era dura, enchia porque meu é o seguinte, ela era uma mulher alta. Na minha geração, não tinha mulheres altas na TV. Todas eram muito pequenas. Ela era muito grande, mas muito. Também não tinha homens altos na TV. Né? Uma geração de 1,60 m, 1,58 m. É o homem labubu que o pessoal chama hoje. Labubu, exato. Então, a Luísa era muito imponente, ela era um cavalo árabe. E ela tinha uma imponência porque ela era muito criança. 20 anos, nós E ela se fazia, ela silenciava para parecer fatal. Então, todo mundo tinha medo dela. Mas tudo com a cara de brava, assim, né? A gente fazia tudo cara de brava por causa da mas, timidez. em resumo, eu fui apresentada para ela, foi super carinhosa comigo. Nossa, foi perfeita. Eu vou procurar essa foto, vou te mandar. E aí, qual é a história? A foto é assim, tô eu sentada e ela do meu lado e a gente o Tiririca também sentado, todo mundo relaxadão Sempre ali. ele. E a gente ali sentado, esperando, e a gente ficava ali, começava ali já meio-dia, porque o programa acho que começava meio de meio na época, né? O primeiro. A gente chegava às 6h30 da manhã, tá? Aí chegava às 6h30 da manhã. A gente ali conversando, não sei o quê, e eu tô sentada numa posição assim, coçando o dedinho. Arrancando uma unha, uma pele do dedinho, conversando com a Rê assim, daqui a pouco vem Gugu correndo. Vamos pra prova da banheira. Meu, a gente correu, levantou, se posicionou, botou a mãozinha pra trás e tal.
Nossa, Correria total. Nossa, nós tomamos até uma bronca, né, aquele dia, porque você tem que ficar Estavam dando atenta. Entendi. Vocês chegavam lá às 6h30 da manhã para se preparar. Eu queria entender duas coisas. O que era esse preparativo? Tinha uma concentração para a banheira, para tipo ficar com mais ódio na hora de pegar o sabonete? Eu também queria entender se rolou algum teste, assim. Eu entendi que o teu teste era meio que ser aprovada pela Luísa. Passou lindamente. E o teu, Luísa, como que foi? Porque tu foi a primeira? Fui. Eu fui a primeira, eu fiquei 4 anos e rolou uma parada muito engraçada, porque eu já trabalhava com o Gugu em alguns quadros, que era o Táxi do Gugu, Corpo Pintado. Eu fazia vários quadros já há 1 ano com o Gugu. Aí Gugu viaja, volta com a ideia da banheira, que ele viu lá fora, que era um negócio em gel. Falou, vou montar o negócio da banheira. Aí eles iam fazer um teste com umas garotas, tipo, na outra semana. E eu olhei as meninas e falei, meu Deus, tô lascada. Porque era uma mais linda que a outra. E eu era muito magra na época. Daí o Gugu falou assim, tá, mas esse domingo ao vivo eu quero testar a comprida. Que ele me chama de comprida, né? Comprida. Aí tudo bem, aí a galera chegou. Mas não precisava. A senhora sabia nadar? Até hoje eu não sei. Mas né? Ó, tá tirando, hein? Vai dando ousadia, eu vou começar. E daí foi assim, Chico, chegou no dia lá, aquela banheira na rua, montada na rua, água fria, o público, aquela multidão que era maravilhoso, era tudo na rua, a galera não invadia, era surreal, assim. E eu ficava atrás da galera, gente, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? A galera não sabia, ninguém sabia, nem o próprio Gugu sabia, só sabia que ia ter uma banheira, uma mulher de biquíni e um homem, imagina pra época, né? Aí eu falei, gente, mas tudo que eu vou fazer, eu falo, vou fazer. Depois que eu vejo a fria que eu entrei, eu vou descobrir como é que eu vou fazer. Eu precisava saber o que eu tinha que fazer, daí fiquei lá na galera, a galera, ai, Luísa, não sei. Tipo, eu já tava meio que enchendo o saco do povo. Aí, sei lá, afoga o cara. Aí eu falei, tá bom, então agora já sei o que eu vou fazer. Afoga o cara. Foi essa frase. Era afoga o cara. Não, foi o que me falaram. E eu, beleza. Aí me posicionaram o cara na frente, aí falou, tem que pegar sabonete. Quem pega? Aí põe ali, não põe ali. Mas já era um quem famoso? Vai pegar? Não, eu e o menino, não tinha nem o famoso ainda. Aí, tipo, quando estava discutindo o que ia ser, o Gugu falou, valendo. Eu falei, ninguém sabe o que vai fazer, vou afogar. Eu, pelo menos, sei o que eu vou fazer, vou afogar o camarada. E comecei a afogar ele. Afogar, e subir em cima, e tirava e afogava. E o Gugu adorou aquilo, suspendeu o teste, eu fiquei fixa. Foi. Aí, como era um quadro muito forte, o Gugu falou, Lu, vou botar uma pessoa com você, caso você torce o pé, fique doente, alguma coisa, aí que veio a Rê. Isso. Aí um dia, Chico, vou falar rapidinho, só Por favor, imagina. Aí um dia, a gente muito amiga, a gente sempre foi muito amiga. E eu tava com pneumonia, porque eu fazia ali ao vivo, ela já ia. Agora vem a vergonha. Entrava na piscina, ficava molhada no sereno. Né? Até 8 da noite. Eu posso ficar sem tomar banho pro resto da vida, né? Você bom. Daí, o que acontece? Ali água fria, e viajava, e não sei o que, eu peguei pneumonia. E eu acordei muito ruim, liguei, na época pegava telefone da vizinha, porque ela nunca faltava. Não faltava. Nunca. Porque se eu faltasse, na minha sola... Meu podia faltar. Ó, na minha ela cola. E ele, não faltavam. Ficava de stand-by lá. Aí esse dia eu acordei com febre, delirando, esqueci, né, da né, loura, bocão lá, né. Aí eu liguei lá na produção e falei, gente, é o seguinte, eu tô com pneumonia, tô com febre, e o médico mandou eu ficar em casa hoje, eu não vou conseguir fazer a banheira. Na minha inocência, o Gugu não ia botar a banheira. Mas, Sasha, mó ibope, mó quadro. Aí a menina falou assim, não, Luísa, fica sossegada. A Renata já está aqui prontinha, de biquíni, maquiada, com aquele bocão dela. Desde as 6h30 da manhã. Purinha. E aí foi tua estreia. Não, Chico, deu um mortal da cama. Foi com pneumonia mesmo? Fui com pneumonia. O quê? Se eu deixo essa aqui entrar? Nunca mais chegar perto daquela banheira, Meu Deus. Filho. Aí eu cheguei, ela falou assim... É essa mulher que a senhora falou que é uma querida? Ela é uma querida, ela é uma querida. Uma fofa? Aí eu cheguei, ela falou assim, nossa, amiga, nem doente, nem com febre. Nossa, amiga. Eu falei, o quê? Não, porque o Gugu... Tipo assim, do mesmo jeito que ele gostou de mim, ele na banheira... Mas tinha essa questão que muitas vezes perdura, mas acho que hoje tem compliance, essas coisas. Mas tinha um negócio de uma competitividade e de certo
Ambiente tóxico nos bastidores? ou Com não? ela, a grande maioria era. A grande maioria. Ela comigo nunca foi, ela sempre teve empatia. Ela tá brincando aqui. Realmente ela foi para marcar presença, porque é o trabalho dela. A estrela Gugu ia e a estrela Luísa Ambiel tinha que estar no programa, Perfeito. porque era o momento mais esperado da banheira, né? Então ela fez as vezes dela. Mas ela sabe que comigo não tinha, assim. De fato não tinha. As demais, acho que muitas sim. Muitas. Inclusive eu ouvia o tempo todo, né? Vocês chegaram a ter algum período de crise com a época de banheira do Gugu? Essa época de mais exposição, menos exposição, de como que isso era visto pela sociedade. Eu lembro que no começo dos anos 2000, sobretudo, teve uma ressaca dessa TV mais popular. No sentido de, isso é baixaria, tinha uma campanha, quem financia a baixaria é contra a cidadania e tal. Era um negócio que tinha meio que um carimbo ali no Gugu, no programa popular de domingo. Acho que foi aí que tiraram a banheira do ar, não foi? Chegou a ter isso. Acho que foi aí que tiraram. Mas vocês chegaram a ter uma crise de consciência em relação a isso? Hoje eu sei que vocês estão de boa, mas em algum momento isso Não, pegou? para mim sempre assim, para mim o Domingo Legal era entretenimento, né? Eu não via com maus olhos, não existia uma maldade absoluta, também não existia uma inocência total. Então era um equilíbrio dos anos 90, era uma brincadeira sutil. E eu não via com maus olhos. Né? Era o único lugar que na época dava vez e voz para as mulheres, porque a gente não tinha onde aparecer se não fosse assistente de palco e entrava muda, se acalada e sem nome. Na banheira você passava a ter um nome, você era uma persona, você Legal. se tornava a capa de revista em todo o Brasil, você estava em todo o país, você circulava em todo o país, então você era uma mulher que ia ganhando vez e voz, independência financeira. Claro. Então a banheira me trouxe muitos bônus. Uma menina da roça lá de Tremembé, que é da onde eu sou, eu estaria carpino, lavando roupa para fora, porque a realidade, eu era extremamente pobre, né? Então eu estaria carpindo, lavando roupa para fora e, do nada, eu me tornei uma musa, um sex symbol, com vez, voz, com poder de sim e não. Eu não teria essas condições se não fosse a banheira. Então, para mim, a banheira era uma coisa muito bem resolvida. Eu tinha ela como um status mesmo, com uma alegria. Eu nunca, e talvez nunca tivesse me desonrado ou feito piadinha, nem brincado comigo, o tal do bullying, nunca ninguém fez, justamente porque enxergava a banheira desse Pela modo. postura até. Enxergo até hoje. Eu acho que teve uma outra questão importante nessa época do Domingo Legal, do Faustão, da banheira. A banheira, ela ajudou a consolidar muitas carreiras de músicos. Sim. Os grupos de pagode que estavam, né, bombando como nunca até então, né? Mas hoje eu vejo que muitos desses artistas têm um pouco de vergonha de falar que participaram, de foto, de eco e tal. Como que vocês veem essa relação de algumas pessoas Desculpa, Lu, com a eu banheira? nem entendo, porque com a internet, qual era o marco do Domingo Legal e do Faustão? Era entrar ao vivo. Então, às vezes, eles colocavam o horário, porque o ao vivo era algo inacessível, era sempre gravado. Claro. Então, o ao vivo é um marco. E o ao vivo hoje está na palma da mão, que é o story. Exato. Então, assim, se o cara tinha vergonha de estar no Domingo Legal, e os stories da vida real? Né? Porque tem gente que vaza nudes, tomando banho, que a gente às vezes não sabe se foi nudes, se foi real, se não foi, ou cantor, ou ator que vazam nudes, o dia a dia lá, o tênis com a mulher reclamando do chulé, o story é o dia a dia. Então eu não vejo muito essa coisa, vai reclamar, mas vai reclamar no vazio, porque hoje todo mundo tem o ao vivo na palma da mão, todo mundo tem o seu momento de fama no seu próprio Instagram, e é lógico, pontua o que quer mostrar, mas às vezes mostra até demais. Também. E a banheira, eu lembro que assim, a galera que vinha, principalmente os homens, eles estavam com uma shape zoadinha, tipo, era barrigudo. Que não tinha Às vezes academia. Não era o negócio deles também. Não, E eles... não tinha esse cultivo do corpo, né, Lu? É. Não tinha. Então, todos os homens, eles não eram trincados, não tinha Vocês acham que lipo. pode ser uma Acho que é questão isso, disso também? Porque, por exemplo, Então, teve um vídeo que fizeram de vários participantes assim, da banheira, tem até na internet, inclusive quando falam do Rodrigo Faro, eles falam franguinho Faro, porque Tá bom. ele era muito magrelinho. Eu lembro que eu vou falar mesmo. O Washington do Tchan era barrigudo, o Salgadinho era barrigudo, e aí os caras, só jogador de futebol que não, mas pagador era tudo barrigudinho. E às vezes os caras botavam aquela sunguinha, não sei se era nervoso, se era água fria, o boneco sumia, virava só um botãozinho ali. Então acho que hoje, quando eles vê que tem filtro pra Miudinho. tudo, O problema é o miudinho ali. do miudinho ficava bem no miudinho. E aí, às vezes, os caras que já ficavam naquela situação, né, mais animado. Então, acho que quando eles veem essas fotos, eu acho que eles falam, não é possível. Eu nunca vi animado.
Você não? Não. Ai, Mas eu percebi eu eles via porque é o constrangidos Gugu. de pôr a sunga. Eu vi eles constrangidos, que talvez na vida real deles usassem shorts pra ir à praia, mas eu vi eles constrangidos de pôr a sunga e não serem, porque não tinha academia, não tinha lipo, não tinha whey protein, não tinha nada disso, gente. Era torresmo, era feijoada, era chopp. Era outra cultura. Então, enfrentar a banheira pro homem, eu sinto até que estava mais pra dentro, o miudinho, era uma coisa muito intrínseca. Não, mas é que às vezes porque eles estavam tão constrangidos em imaginar, poxa, eu tô fora de forma, a televisão já engorda 10, 12 quilos. Se olhava no monitor e falava, meu Deus, agora que minhas fãs vão tudo embora. Mas vem cá, mas o miudinho, eu já vi miudinho que assim, você fala, nossa, miudinho. Mas aí, a hora que o miudinho toma um carreirão, o miudinho fica miudão, entendeu? Na hora que começa a tocar o oi. Aí... O bumba, 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 o miudinho vira um miudão. Nossa, esse é um clássico, esse som. E às vezes o miudão só fica naquele miudão também. Entendi. Fica aquela coisa meio, né, boneco de Olinda. Como que era a relação de vocês com o Gugu nesse ápice, assim, de Domingo Legal, de banheira? Como que era a troca? Ele dava conselho? Eu posso falar que ele me tirou de várias frias, né? Várias, assim, eu cheguei do interior, tudo que falava eu acreditava, então qualquer proposta que me fazia eu estava aceitando. E aí, quando eu levava para ele falava, não, Luísa, tá maluca? Mas que tipo de proposta? Quando fui fazer a Playboy mesmo. Fui fazer a Playboy, me procuraram e falou, você vai fazer dentro, depois você faz a capa. E vamos te pagar tanto. Eu falei, pra mim tava bom. Mas pra mim tava bom, porque eu só vi o dinheiro, eu só queria o dinheiro, né? Aí já tava o zum. Fazer dentro é tipo fazer um ensaio... Não, sair pelada dentro e depois você vem de novo na capa. Só que ia ter outra na capa. Entendi. E aí já tava correndo na boca miúda que eu era a próxima capa da Playboy. Aí a gente tava lá, o Gugu chamou o comercial. Quando no comercial ele com a fichinha assim, que nem você tá assim olhando pra ficha e falou assim, você vai sair na banheira, você vai fazer a Playboy? Eu falei, vou, Gugu. E aí, eu falei, então, eles falaram, eu vou fazer dentro, depois vou fazer a capa e tal. Ele, e quanto eles vão te pagar? Eu falei, eles vão me pagar, não lembro se na época era tipo, mas ele achou pouco. Aí eu falei, ele parou assim, olhou pra mim e falou, Luísa, você é ingênua, você fizer dentro, você não vai fazer a capa. E você hoje é a mulher, a bola da vez. Você tem que fazer a capa. E aí fui pra banheira e ali segurando isso aqui, pensando, né? Aí chegou na segunda, cedinho, fui lá, liguei na Playboy, né? Fui na vizinha, empresta o telefone? Liguei, aí chamei a bonita lá, falei assim, fulana, deixa eu te falar, o Gugu falou pra eu fazer a capa. Ainda dei a carteirada. Aí eu fui pra capa. E outra coisa, ele falou que o cachê tá baixo, viu? Aí ela falou, tá bom. Subiu. Aí ela falou, miudinho o cachê. Miudinho. Aí ela falou assim, tá bom, Luísa, quanto que você quer? Eu falei, olha, eu não tenho casa, não tenho carro, nem nada, mas eu queria pelo menos pra poder comprar um apartamento decente pra mim no Tatuapé e carro e alguma coisa a mais. Duplicou? Como é que foi? O quê? 3 vezes mais. 3 vezes mais. Bom, tipo assim, hein? como se eu fosse ganhar 100, um exemplo. Eu acho que hoje seria tipo um 100, mas era na época que pagava milhões, né? E, tipo, eu ganhei, por exemplo, $500 mil, tipo, sabe, E vendeu bem pra caramba. Vendeu bem. Nossa. Comigo ele me viu no Fantástico, né, numa matéria da minha cidade, etc. Mandou me chamar. Tremembé, a história. Tremembé. E quando ele mandou me chamar, eu fui ao programa. Nem tinha muita ideia do que era, assim, pra mim era muito vago, porque pouco via televisão. Eu não tinha televisão em casa. Então, quando eu tava a caminho do Domingo Legal, falava Gugu. Eu não sabia se era uma criança, eu não sabia o que era. Não sabia quem era o Gugu? Não, eu era de Tremembé e não tinha televisão em casa. Mas isso era o quê? Metade dos anos 90? Foi, né, Lu? Que ano? 95? Sou ruim de ano. 94. A Luísa, por exemplo, já tinha uma consciência já de televisão, não tinha a menor consciência. 90 ou 92. Eu lembro que eu vim... Eu sou péssima pra data também. Eu vim pra São Paulo, que ele viu minha história, né? Eu vim pra São Paulo, cheguei em São Paulo, fui levada pra emissora, fui passando aqueles tapumes, eram tapumes de madeira, pra entrar no Domingo Legal. Né, o motorista me deixou na porta, aí alguém veio me buscar, uns tapumes de madeira pequenos, não eram altos, né, Lu? Pequenininho para entrar no estúdio, o estúdio também não era muito grande, fui andando num corredor pequeno, estreito, entrei numa porta, uma sala, o Gugu parado, o Gugu, Renata, Gugu, aí eu lembrei de alguns momentos, eu olhei, era um CEO de empresa, falava baixo, firme, olhando
no meu olho, mas ele não era tão alto, ele era bem pequeno, e assim, parecia um CEO. Hoje eu identifico ele como CEO, não era um apresentador, não era uma pessoa, ele falando baixo, ele perguntou como era a minha história, como era a minha vida, eu expliquei, etc e tal, ele falou se eu queria fazer, me falou da Luísa, e falou, se você quiser, eu vou te encaixando no programa, eu tenho 3 programas, então eu vou te encaixando, você não vai ficar desempregada, eu vou te colocando na sexta, no sábado, no domingo, conte comigo, mas uma educação e uma finesse, e com um limite. Então não era uma pessoa assim, era como se fosse, como se eu estivesse conversando com um presidente de uma empresa. Eu falei, sim, senhor. Estava chegando na empresa senhor, e ele era... Não me chame de senhor, né? Sim, senhor, eu respondia, né? Como se eu estivesse chegando numa empresa. Eu estava com a mochilinha, ele até falou, vamos buscar essas coisas lá em Taubaté, né? Tremembé, que é Tremembé. Trazer tudo. Eu falei, não, tudo que eu tenho tá aqui, era só uma mochila. Ele falou, ele ficou meio chocado assim, não, sim, e tudo... Eu acho que o que ele fez por mim, ele fez por milhares de pessoas. Você conheceu ele, não conheceu? Não. Pessoalmente? Não. O Gugu, ele sempre falava, realmente ela falou pouco e... Sério. Tipo, fixava a sucinto. gente no olhar. Quando teve a história de cancelar o programa, do programa ser impedido de ir pro ar, ou a banheira do Gugu especificamente, vocês estavam envolvidas ainda no Não, eu já programa? tinha saído. Tu já tinha saído? Eu já tinha Tava saído. lá Eu me ainda? recordo disso. Não lembro. Eu Já tenho tinha memória saído. disso. Teve esse Teve, episódio? tirou do ar. Teve. O juiz tirou, o juiz passou, só podia ser depois das 8h30, e aí o Gugu resolveu tirar. Por que que acontece? Quando eu fiquei esses 4 anos, e assim, tinha coisas ali que eu não gostava, eu ficava meio brava. Se eu estivesse na banheira, vamos supor, ele me empurrasse alguém, eu já fechava a cara, já parava. Então, tipo, aquilo pra mim era muito sério, era meu ganha-pão, minha vida ali e tal. Sim. Então, tipo, eu não aceitava, então era muito sério pra mim a banheira. Mas o que tu não gostava? Tipo... Bagunça. Que, tipo assim, tô na banheira, entra outra mulher, eu não gostava. Tá. Se eu tô ali pra segurar o cara, deixa eu sair e tal, então Tá eu bom. sempre meio que botava ordem ali. Aí um dia eu tô em casa assistindo, já tava no palco. E é tipo assim, o Liminha empurrou umas 2, 3 lá dentro, e aí aquela bagunça e não sei o quê e tal. E tinha uma coisa também, Chico, por exemplo, às vezes vazava as biquetas da gente pra fora. Eu não tinha, eu tinha os gêmeos muito pequenininho, né? Depois eu fiz plástico, aumentei. Mas você tá ali, a mulher sabe quando sai. Então eu via que saía, via o Gugu, Luísa! Eu olhava, Sim. guardava e ia de novo. Sim. E aí eu via ali, às vezes, algumas meninas botavam pra fora, puxava pra sensacionalizar, pra aparecer. Essa desesperada pra aparecer. Aí eu olhei aquilo, porque elas queriam, tipo assim, essa mesma coisa que a banheira nos deu. Aí eu olhei aqui, eu falei, isso não tá bom, isso não vai dar bom. Começou... Dito e feito. Ficar, eu posso falar, acho que eu nunca nem comentei isso, começou a ficar muita baixaria, eu achei. Já era forte pra época, porque você na década de 90, você botar uma mulher de biquíni, um homem de sunga, com a desculpa de pegar o sabonete, roça-corpo, já era forte. Qual que era o meu diferencial? Que o público comenta comigo na rua, não sei o que eu tô falando. Como eu levava a sério, tinha a parte da luta. Isso. Então, por mais que eu tava lá naquela posição... Mesmo, ela foi fazer. Luta, ela era atleta. Pra parar de apanhar. Ela era atleta. Fiz. Então, quando era a luta, aquela cara feia e tal, aparecia o corpo, mas eu acho que as mulheres... A sensualidade era um efeito colateral, digamos embutido. assim. Não sei se vocês concordam, mas tinha também... E isso... Estás falando da maldade inocente. Embutida ali. Era um negócio muito Gugu, não era? Era. Eu não sei se em outros lugares funcionaria. Mas eu acho que ele pegou do Silvio. Mas aí que acho que o Silvio nunca teve coragem. Ele viu no Silvio essa vontade, ele foi testando o Silvio Santos, e o Silvio Santos tinha essa como falar? O Silvio Santos era muito brincalhão. A sacanagem familiar. O Silvio Santos era muito brincalhão. Eu acho que o Silvio, por ser de uma outra geração, não teve coragem de levar à televisão, e o Gugu foi testando o Silvio, a emoção de Silvio, e colocou. E era muito assim, porque o Gugu, você quer mais que a camiseta molhada... essa era minha, essa era eu. A camiseta, mas você vê o quadro? A mulher ali... Explica, pra quem não lembra, como é que era. Era assim, como funcionava. Ela que era uma das participantes. Eu fui a primeira, da camiseta molhada. Como é que era? A minha foi lançamento de Chitãozinho e Chororó, Noemi na minha frente, sentada, Noemi, a esposa do Chororó, entra Chitãozinho e Chororó, cantam Nossa Senhora, eu numa ducha,
do lado, com uma camiseta molhada, a água caindo, a ducha era gelada, era um caninho, gente, era tipo um esguicho mesmo, sem água quente, sem nada, e eu tinha que sensualizar para a câmera e sem me dar conta, porque era muito boba, muito criança. Estava tocando a música Ave Maria, depois tocou a principal, Fio de Cabelo, né? Meu Deus! E hoje eu assisto aquela imagem que ainda está viva no Google, que muitas das imagens não estão no Google, não existem nossas imagens no Google, porque o Mark Zuckerberg não era nem nascido, então não existia Google. Mas essa imagem eu consegui ver, que até o Danilo Gentili mostrou para mim, que eu tinha esquecido. O Chitãozinho Chororó cantando assim, duro, olhando assim, reto, e eu sensualizando na ducha. O Sabadão Sertanejo. E tinha um Não sei se eu era a outro- primeira, mas eu acho que eu fui a primeira. Eu não me lembro das demais. E fiquei lá por um bom tempo. Tinham esses quadros, que era banheira, camiseta molhada, prova da lama. Ele testou mais, ele testou agachada no chão, aqui vinha em onça. Ele testou vários quadros. O Felina era do Viva a Noite. Aí, tipo assim, pra quem não conhece, a lama era 2 mulheres lutando na lama. Quem ganhava, marcava ponto para os homens. A camiseta molhada tinha um outro quadro que a mulher ficava com a camiseta, alguém ficava e aí ia revelando a palavra, o que estava escrito, e marcava ponto. Então, você vê, era tudo assim muito, e o Gugu com aquele jeito dele fazer, com aquela alegria, não sei o quê, eu não sei, passava. Porque, por exemplo, comigo... Quebrava todas. Quebrava! Um olhar um pouquinho diferente não passaria, né? Queria agradecer demais a participação de vocês. Foi muito bom o papo. Relembrar a banheira do Gugu Liberato, TV dos anos 90. Sensacional. Obrigado, viu? Eu que agradeço você nos trazer a Luísa, eu poder viver esse momento ao lado da Luísa, relembrar, é muito lindo, muito gostoso, muito divertido. Agradeço demais. E minhas redes sociais, Luísa Ambiel. @Rebanhara Instagram, espero vocês por lá. Extraordinário, esse foi o Povo Quer Saber e voltamos a qualquer momento com novas informações. Valeu! Qual?